Amém. Que Yahweh derrame bênção e vos guarde em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é teu poderoso, e Yahweh é apenas um. Ama o teu Elohim Yahweh com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu ser. Ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yahushua HaMashiach. Amém. Vamos lá. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Yahweh, com o propósito de ouvir tudo quanto Yahweh te ordenou nos dizer. Vai lá, Moisés. Isso aqui me lembra, né? Nós estamos aqui diante de ti com o propósito de ouvir tudo quanto Yahweh nos mandou dizer através de ti, né? Lembra lá o povo no deserto? Quantas vezes, né, os apóstolos, os enviados dizem: não sejam como seus antepassados no deserto, que foram desobedientes ao Eterno, né, e pereceram. Aí tem uma parte lá que Moisés viu as tábuas, chegou, mostrou aos israelitas, e os israelitas disseram: olha, Moisés, faz o seguinte, vai tu na presença de Deus, escuta tudo quanto Deus tem para nós, e tu traz, né, e a gente vai cumprir tudo que Yahweh mandar. Mas se a gente for, é certo que nós vamos morrer. Inclusive o Eterno até elogia, disse: poxa, que bom que eles fizessem dessa forma, que eles sempre agissem dessa forma, com prudência, né? Aqui, em Atos capítulo 10, você vê a mesma coisa, Cornélio aqui, né? Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Yahweh, com o propósito de ouvir tudo quanto Yahweh te ordenou nos dizer. Olha que interessante. Como bom seria se a igreja, né, fosse assim, né? Ela estivesse disposta a ouvir tudo quanto Yahweh mandou ser dito a ela, né? Hoje, interessante, o dia começou com algo bem inusitado. Chegou um cliente antigo da loja, e eu conversando com ele, né? Na verdade foi ele que veio falar comigo. Ele pediu para eu fazer um serviço rápido no carro dele, e aí ele chegou: mas rapaz, eu estou muito gripado, eu estou doente, isso e aquilo. Aí disse assim: rapaz, eu tô em busca de uma esposa, né, uma varoa. O senhor está orando para eu conseguir uma varoa nova? Aí eu parei assim, eu disse: olha, bem, Jesus diz o seguinte: tudo que Jesus diz é verdade. Não tem nada ali que é mentira. Ele começou logo assim, nem deixou eu terminar de falar, né? Eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre essa questão, né? E lá de João, né, que ele diz assim: a lei e os profetas foi profetizada até João. Eles entendem que a lei e os profetas acabaram em João, né? Mas no versículo seguinte o próprio Jesus diz assim, ó: é mais fácil deixar de existir o paraíso e a terra do que cair um ponto ou uma vírgula de toda a lei. Não é de parte da lei, nem a lei que eu quero cumprir, de toda a lei, né? E no versículo seguinte, Yeshua lá, para bater o prego e envergar a ponta, ele dá um exemplo. Ele diz assim: aquele que se divorciar, aquele que se separar da sua esposa e se juntar com outra mulher, está cometendo adultério. Da mesma forma, aquele que se casar com uma mulher divorciada também estará em adultério, né? Eu até comentei sobre um vídeo de um pastor aí dessas igrejas novas aí que aceita tudo, né? Ele comentando, não, que a carta de divórcio, né, você se emancipar, você se separar, era o que os caras faziam porque eles não queriam pagar o custo de uma carta de divórcio, né?
Mas aí você vê interessante é que Yeshua diz assim, ó, se você se separar e se juntar com outra pessoa, é adultério. Tudo bem, até aí, né, a teoria dele bate. Mas Yeshua fala algo que derruba totalmente o que ele está dizendo, né? Se um homem se juntar com uma mulher divorciada, ou seja, divorciada, é porque ela recebeu o guete, né? Então, uma mulher que recebeu o guete também estará em adultério. Pronto, então acabou, né? Aquela defesa dele ali cai por terra pelas próprias palavras de Yeshua. Quem ele professa ou diz seguir, né? Então eu fui dizer esse mesmo texto a ele, né? Aquele que se separar, né, e casar com outra mulher está em adultério, e aquele que casar com uma mulher divorciada também está em adultério, né? Então, você vê aí. Aí eu sei que ele falou uma passagem também, ele veio rebater, né? Não, mas Deus disse que é bom que o homem não estivesse só. Sim, mas quantas vezes você não esteve só e não lutou para que isso fosse eterno, né? Ou seja, quantos casamentos tem? Amém. Aí depois disse, não, mas é porque aí também você tem que ver, ó. Naquela passagem, Jesus chega para a samaritana e diz a ela assim, ó, tu tivesse 5 maridos, e esse sexto não é teu. Pronto, tudo bem. Esse mesmo texto aí, Yeshua está ali enfatizando o que eu acabei de falar, né? Se está dizendo que não é dela, é porque ela não tem autorização para estar com ele. Então não é dela. Se não é dela, é de quem? É de outra pessoa. Então ela pegou algo que não pertence a ela, né? Aí ele calou-se, né? Quando ele foi falando, eu tentando orientar ele, né? Que ele está passando por uma guerra já faz tempo, né? Faz mais de... Só nesse tempo aí que eu conheço, né? A primeira vez que eu falei com ele da palavra, faz 5 anos. E ele continua na mesma peleja, levando a mesma cacetada, não mudou nada. Tá com os mesmos problemas, igualzinho. Aí eu disse a ele, ó, você, em vez de você estar preocupado com isso, nesse momento, se preocupe primeiro em consertar-se com Deus, com o Eterno de Israel. Procure se corrigir com Deus. E depois ele vai fazer a mudança que é necessária na sua vida, né? E aí eu vi ele olhar assim para mim, né? E só faltou ele dizer, tá bom, tu não quer orar para uma outra mulher, tá bom, não ore para mim mais não. Né? Quase que ele quase disse, né? Não ore mais não, né? Porque ele queria que eu orasse para ele arrumar uma nova esposa. Quando eu fui explicar a ele que não dava para orar por isso, porque na situação dele não cabe isso, não adianta eu orar ao Eterno pedindo uma coisa que vai contra a vontade do Eterno. Não adianta, essa oração é inválida, né? Ou seja, a igreja e a tradição hoje da igreja não ensina aquilo que eu sempre venho falando aqui, a diferença do santo e do profano, do puro e do impuro, né? As pessoas não sabem o que é puro diante do Eterno e vão lá e fazem muitas coisas abomináveis diante do Eterno, achando que o Eterno aceita. Ah, porque o Eterno sabe a intenção do meu coração. Sim, ele sabe a intenção do coração teu de fazer tudo aquilo que tu quer e não a vontade dele. É isso que o Eterno está vendo, né? E é interessante, ele gripado, né? Eu até cheguei para ele, eu disse, olha, quantas picadinhas da serpente tu tomaste? Aí eu tomei 4 e um reforço. Tu já notaste que desde que eu nunca vi tu doente, porque ele trabalha muito. Esse cara trabalha de madrugada até a noite. Ele era taxista, agora ele é Uber. Roda muito mesmo. O cara é trabalhador, entendeu? Eu nunca vi esse cara doente. De 4 anos para cá, é o tempo todo gripado. Eu não vejo ele uma vez dizendo assim, rapaz, eu estou saindo de uma gripe, rapaz, eu estou entrando numa gripe. Não. Ele não percebe, mas ele está numa gripe faz 4 anos. Ele nunca saiu da gripe. Tá? Nesse período, eu nunca vi ele bom. Ele sempre está dizendo que está saindo de uma gripe, se recuperando e assim vai, né? Então, é algo que é interessante, né? Você vê que quando as pessoas não escutam aquilo que elas desejam, né? Quando elas escutam aquilo que elas precisam ouvir, não é o que elas querem ouvir, né? E normalmente o que ela precisa ouvir é o que ela não quer ouvir, é o que ela não deseja, né? E aí, como eu estava falando, ele sempre pedia para mim, né, para orar, para ele conseguir ter outra esposa, né? Eu disse, tá bom, eu vou orar. Mas eu não dizia que ia orar pela esposa.
orar por pedir misericórdia ao Eterno, né? Pedir compaixão, né? Assim como eu peço para o Eterno ter compaixão da minha vida, como ele mostrou tanta coisa errada, e aí eu fui tirando, lapidando, e tem tanto ainda a tirar, né? As pessoas estão no comecinho, e eu sei que aquele comecinho, aquele mandamento que parece ser pequeno para alguns que já estão em Techuvá, é algo monstruoso espiritualmente, é uma prisão espiritual de correntes espirituais gigantescas e pesadas, com cadeados que parecem impossíveis de ser quebrados, né? Mas quando a gente está ali diante do Eterno, buscando Ele, né, o impossível torna-se possível, né? Isso é muito interessante. O próprio Yeshua diz, né? O que parece impossível para o homem é possível para o Espírito do Eterno, para o Deus de Israel. Ok? Então aqui, eu me lembrei, né? Eu vi esse versículo aqui, me lembrei. Como seria bom, né? Que a igreja falasse isso aos que verdadeiramente estão levando a palavra, né? Porque às vezes elas falam isso e os caras dizem, ó, você pode comer porco, né? A igreja chega e diz assim, ó, estamos todos aqui na presença de Deus com o propósito de ouvir tudo quanto Yahweh te ordenou nos dizer, né? E aí a igreja lá chega o pastor e diz assim, não, você pode continuar comendo carne de porco, você pode se casar 10 vezes, você pode fazer aí o desejo do seu coração, o Eterno vai entender. Porque é bom que o homem não esteja só, né? Pode trocar de mulher de 6 em 6 meses, 7 em 7 meses, não sei. Então, é mais ou menos isso que eles querem ouvir, né? Que o Deus de Israel mandou dizer, né? Mas quando encontra uma pessoa que vai falar o que está escrito e não o que o homem deseja no coração, né? Normalmente eles ficam calados para não ter que dizer, tá bom, não ore mais não. Você não quer orar, não ore não, né? Porque não, a pessoa vai tentar instruir a pessoa do que é o correto para ela poder começar ali ter um tratamento espiritual com o Elohim de Israel, ok? Vamos lá, versículo 34, que é a palavra de hoje. Diante disso, Pedro começou, né, ali, o que o Eterno enviou para levar a palavra, Pedro, a pedra, né, começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Yahweh não trata pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Ou seja, os judeus não são melhor porque são judeus, nem os romanos pior porque são romanos, tá? A diferença, a diferença ali é quem obedece ou não à vontade de Deus. Esse é a linha de prumo que separa os que são do povo do Eterno dos que não são. Isso é uma mensagem que a igreja não quer ouvir, né? É mais fácil ela querer destruir o fio de prumo, que é impossível, porque a justiça do Eterno dura para todo sempre, né? Do que eles se colocarem na linha do fio de prumo. Eles querem um muro torto, troncho e fraco, né? É isso que eles querem. Aí o que é que eles fazem? Lá como está lá em Jeremias, né? Ou Ezequiel, eles pegam o muro troncho, jogam um bocado de argamassa, né? Aí dá uma lixada, deixa mais ou menos reto com argamassa e depois passa ali uma mão de cal e o muro fica parecendo que ele está retinho, forte e preparado, né? Mas quando vem a tribulação, o Eterno derruba aquele muro e ainda mostra os alicerces. Olha o que eles estão fazendo no oculto, né? Bem, diante disso, Pedro começou a compartilhar. Assim percebo verdadeiramente que Deus não trata a pessoa com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica sua justiça. Eu acabei de falar agora, né? Ou seja, não importa se você é egípcio, não importa se você é edomita, não importa se você é cananita, não importa se você é da tribo de Jafé, da tribo de Sem ou da tribo de Cã. Sabe por quê? Porque todos são descendentes de Noé. Sendo descendentes de Noé, eles são descendentes de Matusalém, são descendentes de Enoque, são descendentes de Sete, né, Jared, né, Enoque, descendentes de Sete e de Adão. E todos os descendentes de Adão, que
praticam e temem a Yahweh, todos eles são aceitos, independente da nacionalidade. É isso que nós temos que entender. Eita, deu um trava-língua. Nacionalidade. Agora saiu. Né? Então você veja que Noé teve 3 filhos. Então, dos descendentes de Cã, Sem, Jafé, que pratiquem a justiça, certo? Ou seja, a Torá, e temem a Yahweh, o Eterno aceita. É essa a questão. Ah, mas se a pessoa é edomita e praticava o mal, se ele parar de praticar o mal, como está em Ezequiel 18, se não me engano, né? O Eterno aceita. A questão, a separação entre aqueles que são do povo do Eterno e os que não são, é a Torá do Eterno, ou seja, a vontade de Deus. É o que ele diz lá na Torá: eu separarei um povo para mim, um povo kadosh, um povo santo. Quando ele deu os mandamentos, ele disse: seja santo, porque eu sou santo. Agora, por que as pessoas não conseguem ver isso num texto simples? 3 versículos e eles não conseguem ver. Por quê? Porque a igreja foi preparada aí para esconder, já faz 2000 anos, essa verdade. O que é a verdade? A Torá do Eterno. As instruções de Deus, a vontade de Deus, essa é a verdade. Né? O que é a justiça? A Torá. O que é o caminho? A Torá. O que é a vida? O que é que gera vida? A Torá. É isso que a igreja lutou 2000 anos para esconder. Né? O espírito do adversário está aí, em várias denominações, escondendo essa verdade de você. Por isso que você não consegue enxergar. Ok? De novo, diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Yahweh não trata as pessoas com qualquer parcialidade. Antes, porém, olha, não trata com parcialidade. Agora tem um porém. Qual é o porém? De todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Lembre-se, a justiça para Pedro aqui e para o povo judeu, nessa época, era as instruções do Eterno, a Torá. Ok? Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, ou seja, da Shalom, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o intermediador. Foi ele que veio trazer a plenitude da Torá. Ele veio trazer luz àqueles que pareciam brechas na Torá, certo? Parecia brechas. Tipo, a pessoa leu e não compreendeu. E Yeshua veio e disse: ó, é assim, assim assado, que o Eterno quer que cumpra esse mandamento. Esse mandamento, a verdadeira, a forma correta de cumprir é assim. O casamento, né? Antes, eles pegavam lá, casavam, se davam-se em casamento, 10, 15, 20 casamentos. Mas qual era o propósito da Torá? É você ter várias esposas? Não. O propósito da Torá, o propósito da Torá, o propósito da Torá era Adão e Eva, homem e mulher, certo? E ele ainda especificou: aquele que estiver casado, se separar e casar com outra mulher, está cometendo adultério. E aquele que se casar com uma mulher divorciada, ou seja, com guete ou sem guete, estará cometendo adultério. Ponto. Ele disse: Adão e Eva até o fim. Casou com Eva até o fim. Aí a Torá vai ter concessão no seguinte: se a mulher, o cônjuge morrer, aí você pode ter outro casamento. Se você for viúvo ou viúva, aí sim pode casar com um viúvo ou um solteiro, tá? No caso, no sentido de não ter sido casado. Se ele já foi casado, com exceção da viuvez, não pode casar. É adultério. Ok? Então foi essa luz que Yeshua veio trazer a palavra de Deus. Naquilo que os homens fingiam que não conseguiam entender qual era o propósito,
E Yeshua veio e disse, ó, é assim, 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 assado. Tá? Olha que interessante. Por intermédio de Jesus, este, portanto, é o Senhor de todos. Esta palavra vos muito bem conheceis, pois foi proclamada por toda a Judeia, começando da Galiléia, depois do batismo, pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem, ou seja, praticando o que é bom diante dos olhos de Deus, e salvando todos os oprimidos pelo diabo. E como é que o diabo oprime? Pecado. Tá? Tem até outra passagem que Yeshua explica isso, né? Aqueles que são oprimidos são presos pelo pecado. Conhecereis a Torá e ela te liberta. Então, o que é que te aprisiona? O pecado. Então, como é que o diabo estava oprimindo as pessoas? Pecado, né? Então, como é que Jesus faria as pessoas pararem de ser oprimidos pelo diabo através do pecado? Ensinando a eles parar de pecar. É muito simples. Libertou. Conheça a Torá, conheça os mandamentos e serás liberto. Ok? De quem? Da opressão do diabo, das correntes e das cadeias. Né? Foi isso que eu tentei mostrar hoje, mas a pessoa não compreendeu. E nós somos testemunhas de que tudo o que ele, Yeshua, realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro, Deus, entretanto, o ressuscitou no terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito. Por nós que conhecemos, que comemos e bebemos. Ele, pois, que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Olha, ele foi constituído como juiz. Sabe qual é a palavra aqui? Elohim. Ok? Elohim, juiz. Certo? E você vê que o próprio Yeshua diz, ó, não pense que eu vim julgar vocês. Né? Agora, no final, quem vai julgar vocês é Moisés. Prepare-se. Né? Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, ou seja, no que ele está ensinando, né, crê e recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. Né? Ou seja, e o que é crer no que Yeshua está falando, se não fazer aquilo que ele mandou? Né? Ou seja, se eu não creio em Jesus, ele vai dizer, bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, o que é que ele está ensinando? Você fazer a vontade do Pai dele. Mas quem não crê em Jesus, vai fazer a vontade de Deus? Não. Né? Então, você vê que através das obras da igreja hoje, ela demonstra ao contrário daquilo que ela prega. Ela diz, você crê em quem como seu único Salvador? Jesus. Mas você está fazendo o que ele mandou? Não. Então, através das obras, eles creem em outro. Consegue entender? É difícil, mas é a verdade. E aconteceu que, entretanto, Pedro ainda anunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Ou seja, o Ruach HaKodesh. Tá? Aqueles crentes judeus que viram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive nos gentios, porquanto os ouviram se expressando em línguas, idiomas, né, e exaltando ao Eterno, ou seja, eles estavam falando na língua dele, né, a língua mãe, aquela que a gente aprende a primeira palavra, nossa mãe está ali ensinando, ó, água, bola, elefante, cavalo, né? Ou seja, a língua mãe
quando eles sentiram aquele Espírito de Deus dentro dele, aquela alegria, eles foram falar em quê? Em hebraico, para poder entender? Não, eles foram falar a língua dele lá, romana, né? Então eles começaram a glorificar o Eterno na língua deles. Só que Pedro, por conviver, e os judeus ali por conviver tempos com os romanos, né, conseguiram entender, né, na língua romana, que eles estavam glorificando a Deus. Ou seja, o Espírito do Eterno estava ali na presença deles. Porque quem é que vai glorificar ao Eterno, aquela maravilha que o Eterno está fazendo por eles? Eles entenderam ali com Pedro que o que eles estavam praticando da Torá e o que Pedro estava pregando, eles foram enxertados em Israel. E aí eles começaram a glorificar o Eterno. E Pedro viu isso e disse, né? Todos os profetas testemunharam e eles afirmando qualquer pessoa que nele... E aconteceu, versículo 45, tá? Aqueles crentes judeus que viram Pedro ficaram abismados com o dom do Espírito Santo que tivesse sido derramado sobre os gentios também. Portanto, os ouviram expressando línguas, idiomas, né, de outras nações, exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse as águas, no caso o batismo, a imersão nas águas, que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Urua HaKodesh, né? E qual é o Urua HaKodesh? Aí lá no início, né, do capítulo 10, fala, aqui, ó, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, e do regimento militar conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, né? E o que é ser temente a Deus, certo? Tem na playlist do canal lá o que é ser temente a Deus. E aí eu mostro durante toda a Torá, de Gênesis até Apocalipse, todas as vezes que aparece temente a Deus, você vê que claramente são pessoas que temem a Yahweh e por temer faz aquilo que ele manda, porque sabe que Yahweh vai destruir todos aqueles que o desobedecem, né? Como está em Isaías 66, eu destruirei aqueles que comem porco, rato e comidas abomináveis, né? Palavra de Yahweh. Então, a pessoa que teme a Deus vai pensar o quê? Eu vou parar de comer rato, né? Ou porco, ou até comidas abomináveis, sangue, coisas que o Eterno não aprova. Eu vou parar porque o Eterno prometeu que vai destruir todos esses pontos, né? Não é Jesus, filho, ninguém que... Lembre-se, a palavra de Deus dura para todo sempre. Como é que Jesus te livrou dessa maldição? Ele veio, carregou a enfermidade dos teus pecados do passado e lhe instruiu a obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, você cessou a maldição na sua vida, ok? Dali por diante, cessou a maldição. E a maldição para trás, ele carregou as nossas enfermidades, ok? Então você vai ver na playlist Temer a Deus, quem quiser dar uma olhada, tem lá no canal, o que é ser temente a Deus. Por isso que aparece aqui, né, Pedro dizendo aqui, né, que ele recebe o Espírito Santo, né, e você sabe que ser temente a Deus é guardar os mandamentos, e guardando os mandamentos a gente lembra de Ezequiel 36, que eu cito muito aqui, né, lá no versículo 25 ao 28, Deus diz que vai jogar água na gente, vai aspergir água, ou seja, o batismo no nome de Yeshua, vai lavar nossas iniquidades, vai tirar um coração de pedra teimoso, colocar um de carne humilde, vai derramar o Espírito dele, e aí sim vocês irão cumprir todos os meus mandamentos, né? Então você vê que Cornélio e a casa dele, por serem gentios, mas eles já estavam cumprindo os mandamentos, né? Pararam de comer porco, tiraram os ídolos de dentro de casa. Tanto é que Pedro entrou na casa dele, né? Pedro disse, ó, você sabe que a gente não pode entrar na casa dos gentios. Mas quando Pedro chegou lá, não encontrou nenhuma estátua. Não fala que ele encontrou muitas estátuas lá, né? Ele não era
né, ali uma condição para ele entrar na casa dos gentios, mas ele foi mesmo assim porque Deus mandou. Quando ele chegou lá, ele não encontrou nenhum impedimento, tanto é que ele ficou na casa, certo? E quando ele começou a pregar, aquelas pessoas já estavam guardando a Torá. Quando eles ouviram, eles entenderam, olha, o Espírito de Deus está conosco também, porque uma consequência de ter o Espírito do Eterno é obedecer os seus mandamentos. Quem não tem o Espírito Santo não obedece ao Eterno, o próprio Espírito. Ok? Então, quando eles viram isso, que faziam parte do povo de Deus com o evangelho pregado aqui, né, aos gentios, você vê que Pedro diz, ó, agora vejo que Deus não faz. Eu vou ler de novo aqui, né, porque vai que os irmãos esqueceram, ó. Ele diz assim, ó, agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, todas as nacionalidades, aí já entra Cornélio, o romano, né, recebe todo aquele que teme e pratica a sua justiça. E Cornélio pensou o quê? Rapaz, nós estamos praticando os mandamentos. Então o Eterno nos recebeu no povo dele, né? Olha que interessante. Aí veio em seguinte, e esta palavra que Deus mandou aos filhos de Israel anunciar o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Esta palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia e começada lá na Galiléia depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, que como Deus o ungiu no espírito e o poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o que é bom, ou seja, pregando a Torá, e salvando todos os oprimidos do diabo, né? Que é através do pecado, ensinando as pessoas a obedecer a Deus. Porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizara na terra dos judeus, bem como de Jerusalém, onde assassinaram, suspendendo no madeiro. Deus, entretanto, ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito. Por nós que comemos e bebemos, ele depois ressuscitou dentre os mortos. E foi ele mesmo que nos mandou, olha, pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juiz dos mortos e dos vivos. Presta atenção, vai chegar a hora, viu? Que eles vão glorificar o Eterno. Primeiro, ele fala aqui que Deus não trata com nenhuma parcialidade e aceita todos que praticam a justiça, né? Temem a ele e praticam a justiça. Olha a informação. Aí Cornélio olha, eita, nós tememos ao Eterno e praticamos a justiça. E aí ele vai falando. Vai chegar um ponto aqui que eles vão começar a profetizar. Veja qual é a próxima informação que eles sentem que fazem parte do povo de Deus, e aí eles começam a profetizar. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê e que nele crê no que Jesus disse e que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Então eles criam em Yeshua e estavam guardando, temendo ao Eterno e praticando a justiça de Deus. Quando eles perceberam que os pecados dele do passado foram perdoados e praticando a Torá, eles foram enxertados ao povo do Eterno, aí aconteceu. E aconteceu que quando Pedro ainda anunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Aqueles crentes judeus que viram com Pedro ficaram abismados que o dom do Ruach HaKodesh estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Claro, né? Ou seja, o Eterno aceita qualquer pessoa de qualquer canto do mundo que teme a ele e obedece seus mandamentos. E aí ele anuncia Jesus que veio e morreu para todo aquele que crê ter seus pecados perdoados. Olha, eu não estou mais pecando e meus pecados foram perdoados, eu estou no reino do céu, né? Deus me aceitou. E aí eles começaram a glorificar o nome do Deus de Israel. Consegue entender que coisa extraordinária? É uma mensagem aqui que
Chega nisso, os olhos de lágrima, né? Um evangelho tão bonito, maravilhoso como esse, mas eles conseguem distorcer essa mensagem para dizer que pode comer carne de porco. Esse é o nível dos pastores que está falando aquilo que o povo quer ouvir. Traz um evangelho lindo desse, extraordinária a história, né, para dizer que tu pode comer carne de porco, porque Deus disse a Pedro que, ó, Pedro, mate e come porco, largato, jacaré, barata e assim vai, né? É nisso que eles transformam. Eles transformam o amor de Deus e a segunda chance de todos os pecadores nesse mundo em glorificando o nome dele e perdoando em você pode comer carne de porco. É algo maléfico, né? É o espírito do adversário mesmo, né? Que está desde o princípio do mundo aí tentando fazer você matar Abel, né? Ou seja, você tem inveja do seu próximo e matar Abel, né? E aí fica com a marca de Caim e o dia vai chegar à conta, né? São vários Caim dentro das igrejas. Vamos lá, capítulo 11. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Veja, tem aqui no canal também um link mostrando o que é a palavra de Deus, né? Você vai ver lá os 10 mandamentos de Deuteronômio. Quando é falado os 10 mandamentos, lá não está escrito 10 mandamentos, lá está escrito as 10 palavras. Qual é a primeira palavra de Deus no sentido de ordem? Eu te dou uma palavra. É uma ordem que você tem que ter. A minha palavra para ti é: eu sou Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da fornalha ardente. Né? Olha que interessante. A primeira palavra. Né? A segunda: não farás nenhuma imagem de nada que há no céu, nem na terra, nem abaixo da linha das águas. Ou seja, a segunda palavra. Lá eles colocaram como segundo mandamento para você não perceber que a palavra de Deus, como é dito aqui, a palavra de Deus são as ordens de Deus para a tua vida, né? Ou seja, é a palavra que Deus deixou para Israel em todas as gerações, de geração em geração, é a herança de Israel. Tá? Então, se você é enxertado em Israel através de Yeshua, da fé, você também recebe essa herança, que é o que? A palavra dele, a Torá, as instruções, os mandamentos. Ok? E aconteceu que os demais apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, ou seja, também aceitaram obedecer os mandamentos de Deus. Por causa de quem? Por causa de Yeshua, tá? Não foi por causa de Reiel, não foi por causa de Gamaliel. Sabe por quê? Porque eles diziam que gentios era o resto do mundo, a escória do mundo, merecia morrer, não tem misericórdia, eles são impuros, vão ser destruídos, e é isso que o ortodoxismo passa hoje, tá? Se você acha que você sai de gentio para judeu, dentro do judaísmo ortodoxo, que eles aceitam, não aceitam de jeito nenhum, tá? Você sempre vai ser um gentio como se fosse de primeira classe, tá? Existe um gentio de segunda, terceira, quarta, quinta e última classe. Você seria ali um gentio mais próximo do judaísmo, mas você não deixa de ser gentio, ok? Acorde para Jesus antes que seja tarde, tá? Religião vai acabar com esse mundo, ok? Porque é onde o inimigo está infiltrado ali trazendo doutrinas de demônio, ok? Não é só o judaísmo ortodoxo não, tá? O judaísmo messiânico, o protestantismo, o catolicismo, tá? E as outras religiões, tá tudo misturado, ok? Tudo misturado. Cada um tem seu ocultismo, tá? Cada um chama o ocultismo de si mesmo com nomes diferentes, mas ocultismo é ocultismo. Treva é treva, luz é luz. Se você quer a luz, é o que está escrito na palavra do Eterno. E ponto. O que está escrito do jeito que está escrito. Ok? Continuando. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncidados, ou seja, os judeus, os que criticaram argumentando, ou seja, os judeus, tá, circuncidados, certo?
porque tinha ali, né, não judeus incircuncisos, mas tinha os novos crentes que ainda estavam incircuncisos na carne, ok? Mas, com certeza, se a pessoa recebeu a palavra, ela vai guardando um mandamento, outro, vai chegar ao ponto que ela vai circuncidar sim, né? Pedro mesmo tem uma passagem que ele diz assim, ó, não importa se tu é circuncidado e não importa se você é incircuncidado, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Bem, se o que importa é obedecer os mandamentos de Deus, aquele que é circuncidado já está cumprindo. Aquele que é incircuncidado vai circuncidar e vai cumprir os mandamentos de Deus, porque está dentro dos mandamentos de Deus, tá? É isso que Paulo estava ensinando aos gentios, mas os gentios de hoje ignoram tudo que Paulo fala, que é para obedecer a Deus, é totalmente ignorado. Mas quando Paulo fala de amor, de graça, né, aí eles aceitam. Da mesma coisa, João, o evangelho de João lá, a primeira carta de João, eles aceitam tudo que é amor, que é glória, que é misericórdia, tem uma advogada direita do Pai, né? Mas quando João diz, nisso reconhecemos filhos de Deus, quando obedecemos os mandamentos, e os mandamentos não são penosos, não, esse João aí a Igreja Católica acrescentou, né? Então a Igreja Católica acrescentou um evangelho de João que prega contra a doutrina da Igreja Católica. Eu não entendo muito isso não, né? Eles dizem que é um acréscimo da Igreja Católica, mas esse acréscimo da Igreja Católica faz João pregar contra a doutrina vigente da Igreja Católica de 2000 anos até hoje, né? Não tem muita lógica o que esses caras falam não, né? O Zial da vida por aí. Vamos lá, continuando, certo? Entraste na casa de homens incircuncisos, e ainda comeste com eles? Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenando de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia debaixo do céu, preso pelas 4 pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro deles e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente supliquei: de modo algum, Senhor, pois jamais entrou nada em minha boca profano ou imundo, né? Então você veja que ele diz aqui que Jesus estava ensinando a Pedro a comer coisas impuras, né? Quando Pedro diz, Senhor, nunca coloquei nada na minha boca impuro, né? Quer dizer que você vê que Jesus não ensinou essa doutrina a Pedro. Tanto é que ele estava indo contra o próprio Deus, o próprio Elohim, Yeshua, né? Ali, o juiz, o poderoso, como apareceu na palavra aqui, né? O juiz sobre os vivos e os mortos, apareceu a ele e disse: mata e come. E ele disse: não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca, né? É uma afronta direta ao Eterno. O Eterno diz: faça isso, e a pessoa diz que não faz, é complicado, né? Então você vê que Pedro, ele nunca aprendeu com Yeshua a relativizar Levítico 11. Nunca. Isso nunca passou pela cabeça nem de Yeshua, nem dos apóstolos. E aqui, em Atos 11, né, Yeshua já tinha morrido, já tinha tido ali o derramamento do Espírito Santo, tudo, e Pedro aqui está dizendo que não coloca nada impuro na boca, né? Então entenda que o que eles falam de Atos 10 é um absurdo, tá? Então, continuando. Chama, irmão. Ao que imediatamente... Quer falar, Barbosa? Só um comentário interessante aí, você falando sobre essa questão, né? Eu sempre gosto essa ênfase em si. O interessante é que Pedro, veja, Pedro está tendo uma visão, ele tem uma grande experiência com o Eterno, e mesmo com essa grande experiência, sabendo que é o próprio Pai ali falando, né, através do mensageiro, daquela mensagem, ele nega a obedecer, né? E diz o texto aí, como você está lendo, que ele fica pensando sobre essa questão, né, refletindo por um certo tempo.
Aí até você falou assim, poxa, se Yeshua tivesse ensinado, ele teria comido, né? Então Yeshua não ensinou. E aí eu fico imaginando, quantas pessoas realmente é fiel à palavra do Eterno, ao ponto de saber que o próprio Eterno está mandando, assim, na mente dele ali, né? Transgredir a palavra e ele não transgride. Muitas pessoas em si, nem é o Eterno que fala, passam situações que é muito menos reveladora e elas largam a palavra do Eterno facilmente. E as pessoas, como você falou, né, lê isso, não compreendem e ainda pregam totalmente ao contrário, tirando tudo fora do seu próprio contexto. Então, que a gente tenha esse cuidado aí, né? Era só para falar com minhas palavras o que você já repetiu, mas eu vejo muitas pessoas aí com muito menos do que Pedro, negando a palavra do Eterno e assim acabam, né, entrando em condenação. Não preferem nem refletir como Pedro ficou refletindo, né? Sim, sim. Você pega, você para prestar atenção aí, né, em outras situações, semelhantes a essa que você falou, você vai ver que uma irmã, há um tempo atrás, ficou famoso isso na internet, e a irmã sonhou, né, com um versículo, ou foi lá no pastor e disse, ó, pastor, eu sonhei com esse versículo, né? E aí, eu sonhei com esse versículo e era para o senhor, esse versículo, né? E aí, se eu não me engano, o versículo tinha lá, adulterarás, né? Tinha alguma coisa com adulterarás. Só que ele deu o contexto errado. Aí ele entendeu, né, que era para adulterar com aquela mulher. Né? Deus mandou o pastor adulterar com a mulher casada, com uma das ovelhas da igreja. E ele foi e cometeu o adultério com ela. Né? E aí esse caso foi para a televisão, deu caso de polícia e ficou famoso quando a pessoa foi lá ler, ele estava lendo errado. Né? Quando ele leu, mas diz assim, mas pastor, isso aí não está dizendo para você adulterar, não. Né? É tipo, não adulterarás, é porque eu não lembro do texto aqui, senão eu ia lá ler para a gente ter uma ideia. Por quê? Porque, na verdade, né, ele às vezes recebe um sonho, o Eterno, pode ser até o Eterno querendo mostrar uma coisa, mas aí ele, por não compreender a palavra, por ele não ser fiel ao Eterno nos mandamentos, né, ele vai e acha que ó, o Eterno, quando o Eterno quer, pode adulterar. Quando o Eterno não quer, não pode adulterar. Né? Então existe uma maneira certa de adulterar. Aí começa a criar várias outras doutrinas aí, né? Tem pastores aí na internet fazendo reuniões para mostrar que tem como você fazer o sexo, né, o homossexualismo e não ir para o inferno, né, não ser condenado pelo Eterno, você cometer o suicídio assistido, né, e não ir para o inferno, tem a maneira certa de você cometer o homossexualismo e não ser condenado pelo Eterno, e tem a maneira certa de você cometer o suicídio e não ser condenado. Então aí eles vão distorcendo a vontade deles. Né? E é algo muito sério. Né? Eu estava no começo, é porque você chegou agora há pouco, não viu. Um cliente meu aqui, resumindo rápido, ele chegou para mim e disse assim, ó, você está orando para mim, que ele pediu para mim já faz um tempo, para orar para ele conseguir uma esposa nova, né? E aí eu não vou orar por uma situação dessa, né? Ele deixou a esposa antiga e arrumou uma nova, quer arrumar uma nova, né? Aí eu fui explicar a ele o que Yeshua diz, tudinho. Quando eu expliquei tudo o que Yeshua diz, e ele foi tentar rebater com a palavra de Deus, e quando ele rebateu, eu mostrava que o contexto não queria dizer aquilo, né? Que ele pegou, só faltou ele dizer assim, tá bom, então não ore por mim, não. Você não quer orar, não ore não, né? Só faltou ele dizer isso, né? Porque ele queria que eu orasse para ele arrumar uma esposa nova, mas eu não posso orar contra a palavra de Deus, isso é uma oração inválida, né? Feito outra irmã aí, outro dia estava orando ao Eterno, pedindo que a esposa de um irmão da igreja morresse para ela se casar com o marido dela. Vê que situação. Se o Eterno aceita uma oração dessa. Né? Então são coisas que eles relativizaram tanto a palavra de Deus, que começou a ter
orações literalmente abomináveis. Por isso que Salomão fala, né? Aquele que desvia o olhar do mandamento de Deus, até suas orações são abomináveis. Você vê a irmã pedindo para a outra irmã morrer para casar com o marido dela. Me diga se isso não é abominável, né? Amém. Quer comentar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Algum irmão quer comentar? Por desprezar a palavra de Deus, muitos estão sofrendo e nem conseguem entender porque estão sofrendo, né? Aí fica, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, né? Fazendo abominações, né? Imagina o nível das orações por aí que o Eterno não deve ouvir, né? Entendeu? Amém. Vamos continuar aqui. Ao que imediatamente repliquei, de modo nenhum, Senhor, pois jamais ocorreu em minha boca algo profano e imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez. Não considere impuro o que Deus purificou, né? E como é, aí é onde entra a história, né? O Eterno pegou os gentios e purificou eles. Como? Através dos mandamentos. Aquele que comia porco estava impuro, através do mandamento ele aprendeu que não pode comer porco para não ficar impuro, e ele parou de comer porco. O que aconteceu? Ele ficou puro. Então a palavra de Deus, as ordens do Eterno, purificou a pessoa que teve juízo, discernimento, pediu perdão ao Eterno e parou de cometer pecados diante do Elohim, né? Isso é que é interessante. Mas os pastores não diz que nesse texto Jesus manda Pedro comer qualquer tipo de alimento. Ele santificou qualquer tipo de alimento, né? Aí pega uma passagem de Paulo, que Paulo diz que tudo que a gente orar é santificado, né? Aí junta com esse texto aqui mal interpretado, tudo que a gente orar é santificado, mal interpretado também, e aí cria uma doutrina abominável diante dos olhos do Eterno. Abominável diante dos olhos do Eterno. Olha, eu acho que eu esqueci de dizer, é abominável diante dos olhos do Eterno esse tipo de doutrina, e é a base da igreja, tá? É um dos fundamentos da igreja, ok? É feito, eles vão pegar veneno de rato, vão orar e comer, né? Esperando, tentando ao Eterno em vão. Ou a mesma coisa, vão pegar um vatapá que foi oferecido dentro de um terreiro, vão orar e vão comer. É a mesma coisa de comer o veneno de rato. A mesma coisa, né? O veneno de rato, pelo menos ali vai ter um pouco de misericórdia, que a pessoa sofre ali um pouquinho e morre, né? O vatapá, espiritualmente, aquele mal vai fazer mal anos na tua vida. Então, o que é melhor, né? Ter um sofrimento e perecer logo, ou perecer bem devagarzinho, né? Então, essa é a questão. O melhor, eu vou dizer, nenhum dos dois. Ezequiel 18. Se arrepende dos teus pecados, pede perdão ao Eterno, passa a fazer o que é bom, porque é certo que o Eterno não quer a destruição do ímpio, né? O ímpio pode deixar de ser ímpio, assim como o justo também pode deixar de ser justo, desobedecendo o mandamento de Deus. Como o Eterno, como apareceu no texto aqui, o fio de prumo é a instrução do Eterno, a palavra, os mandamentos. Ok? Continuando. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente da casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 3 homens também foram comigo e entramos na casa daquele homem, quem? Cornélio, né? Ele nos contou como o anjo, o enviado, né? Ali o mensageiro, ia aparecer em pé no recinto da sua casa, e lhe ordenaram: envia homens a Jope, e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá a mensagem por meio da qual será salvo, tu e toda a tua casa. Assim comecei a pregar. O Espírito, no instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio, lá em Gênesis. Desde o jeito que veio sobre nós, desde Gênesis,
veio sobre eles agora. E aquele momento, lembrei-me de que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em águas. No entanto, vós sereis batizado no Urua HaKodesh, ou seja, na palavra de Deus. João estava batizando nas águas, mas vocês foram batizados no dia em que vocês decidiram parar de quebrar o Shabat. Quando vocês disseram: Pai, eu não vou mais quebrar o teu santo dia, mesmo você guardando o sábado, que não é o dia de Deus, mas ele escutou a tua oração. Ali tu fosse batizado no verdadeiro Espírito de Deus, que é o quê? O cumprimento da Torá. Ali você foi batizado. Todo o resto que veio depois é consequência da purificação que o Eterno fez na tua vida. Quando você decidiu parar de comer porco, quando você decidiu parar de quebrar o Shabat, quando você decidiu parar de desobedecer o Eterno do jeito que está escrito na Torá, e não do jeito que os homens dizem, né? Eu fiz um vídeo aí, mostrei, não sei se os irmãos viram, né? Jesus dizendo, né, lá, Moisés e os profetas foram até João, né? Eles dizem isso, mas não é o que o texto está dizendo. Mas Moisés e os profetas foram até João, tipo, acabou o mandamento. Aí no versículo seguinte, Yeshua diz, né? É mais fácil o paraíso e a terra deixar de existir do que cair um ponto ou uma vírgula de toda a lei, né? Ou seja, Moisés e os profetas, os mandamentos, foi só até João, mas logo no versículo seguinte, Yeshua diz, ó, não vai cair um ponto ou uma vírgula. É mais fácil não ter terra para vocês morarem. É mais fácil não existir paraíso para onde vocês querem ir. É mais fácil isso deixar de existir. Mas a lei do Eterno é para todo o sempre. E os caras conseguem entender o oposto. E ensinar as pessoas o oposto. O absurdo é esse, né? E o versículo seguinte: aquele que casar, aquele que se separar da sua esposa e casar com outra, está adulterando. E o que se casar com uma mulher divorciada, também está cometendo adultério. De novo, né? Eu até falei esse texto já hoje, né? Mas isso é muito forte, porque eles pegam um versículo dizendo que a lei acabou, e logo no versículo seguinte de Jesus, ele sai mostrando que não acabou nada. Agora ficou mais firme ainda, né? Ou seja, ele está cobrando até mais, né? Antes, as pessoas tinham 2, 3 casamentos, agora Yeshua não permite nem o segundo, né? Se não for divórcio, se não for viuvez, não tem direito a casar, mano. Não tem direito a casar. Você pode até se separar. Um vai viver para um lado e outro para o outro. Mas se casar de novo, não. Se você quiser viver junto, volte o primeiro. Se não teve relação com ninguém, volte para o primeiro. Né? Ah, não quero ver não, então vive separado. Cada um no seu canto. Mas casar de novo, não pode. Né? Não pode, palavra de Yeshua. Quem quiser discutir, discute com Yeshua lá, tá? E a Roshua, melhor dizendo, tá? Porque Yeshua, eu já vi que algumas pessoas, pela pronúncia ser parecido com outro nome aí, né? As pessoas rejeitam bastante o nome verdadeiro do Messias por conta dessa pronúncia, tá? Eu vou até reaprender a parar de usar o nome Yeshua. Eu vou começar a usar o nome Yahoshua, porque fica totalmente fora aí da sonoridade de outro aí, né, que se diz deuses, mas é falso, ok? Continuando, não estranho, tá? Eu vou começar a me policiar a partir de agora, ok? Não que Yeshua esteja errado, mas quando a gente vai pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar, você fala Yeshua, tá? É muito parecido com o outro aí, e a pessoa às vezes rejeita ouvir a palavra por causa do nome. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma irmã nossa aqui que ela chegou para uma pessoa, né, um rapaz que veste roupa de mulher, tá? Chegou para ele e ela disse assim, ó, Yeshua tem algo muito grande na tua vida. Ele disse, não, esse aí me interessa ouvir, né? Aí
quando ele disse assim, esse aí me interessa ouvir, esse aí eu quero ouvir, aí ela disse, quando ela falou o nome de novo, ele disse, não, esse nome não, é o outro nome, né? Que é parecido. Né? Então você vê que a pronúncia é tão parecida que chega a confundir até o pessoal do outro lado também, né? Pensando que é o nome que ele acredita, né? É o nome que nós estamos pregando. Então eu vou tentar parar de falar mais de Yeshua, né? Para estar falando de Yahushua, ok? Continuando. Portanto, se Yahweh lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Yahushua, certo? Quem era eu para pensar em contrariar Yahweh? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Yahweh, exclamando: sendo assim, Yahweh concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, você consegue compreender, depois de tudo que foi dito, só nesse versículo aqui você entende, né? Que ali, né, no versículo 10, o 34, né, você vê que Pedro começa falando que Deus verdadeiramente, né, assim percebo verdadeiramente que Deus trata pessoas com, não trata pessoas com parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, ele recebe todo aquele que teme e pratica a sua Torá, a sua justiça. Mais na frente, ele vai e prega aqui que, né, os pecados foram perdoados através do nome de Jesus, né, através do nome de Yahushua. Quando Cornélio escutou isso, começou a falar em línguas, glorificando ao Eterno em seu próprio idioma, né, o idioma que Roma usava na época, não em hebraico. Né? E aí eles viram, conseguiram compreender, né, porque os judeus ali tinham ali a intimidade ali com o romano, sabia, compreendia o que eles estavam falando e disseram: olha, eles estão profetizando na língua deles, glorificando ao Deus de Israel. Por quê? Porque eles viram, né, que eles estavam guardando o Torá e os pecados deles do passado foram perdoados. E aqui Pedro chega à conclusão, olha o finalzinho aqui. Sendo assim, Yahweh concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Arrependimento. O que é arrependimento? Era você praticava algo que não era bom, e aí você deixou de praticar esse algo e passou a fazer o que é bom, né? Então, é algo que você pratica, é algo físico, concreto, tá? Não é algo abstrato, tá? No meu coração, eu não estou comendo porco, apesar de ser porco. Quando eu oro, no meu coração, um pouco vira um peixe com escama e barbatana, né? No meu coração. Então, não é abstrato assim, era algo físico, né? Quando eles viram que conseguiram se agarrar ali a Torá do Eterno, praticando o que era físico, e tiveram seus pecados perdoados por causa de Yeshua, eles glorificaram ao Eterno. E é essa a mensagem de Atos 10 e Atos 11. Muito diferente do que a igreja prega, que é comer qualquer tipo de alimento. Tá? Versículo 19. Então, os crentes haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão. Se espalharam até a Felícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem aqui a ninguém além dos judeus. Então você veja o seguinte, né? Que quando os fariseus ali conseguiram ver que os gentios estavam se convertendo a Yahweh, imagina, hoje acontece isso, irmão. Você pensa que não acontece? Não acontece hoje. Eu vi isso acontecer com meus olhos, tá? Os fariseus na época, quando viram os gentios começando a guardar a Torá, que é uma profecia lá de Isaías, né, que o Eterno ia fazer ciúme aos judeus com os gentios, né? Ou seja, um povo que não era minha amada, e que vai ter outros profetas também que falou disso, né? Começou a fazer ciúme aos judeus. Ele disse: os gentios estão mais preocupados com comida coxa do que a gente. Poxa, os judeus estão guardando, se azul nós estamos usando branco, pode não. Sem se converter ao judaísmo, não pode guardar mandamento, não. E aí começou as perseguições. Chegou um ponto que os judeus
começaram a não pregar mais aos gentios, né? Tiveram que pregar só entre os judeus e Yeshua, né? Para ali depois ir disseminando, porque a perseguição começou a ser pesada, porque estavam convertendo gentios a Yahua através dos ensinamentos de Yeshua, mas através dos ensinamentos de Hillel, Gamaliel, dos líderes dele, não convertia ninguém. Nenhum gentio abandonava os deuses pagãos para obedecer a Yahua. Consegue entender o ciúme? O problema era o ego dos líderes. E me diga se não tem isso hoje dentro da Techuvá. Liga aí o YouTube para ver se não tem esse ciúme. Do mesmo jeito, é melhor que as pessoas não se convertam ao Deus de Israel se não for pela minha pregação. Se não for pela minha pregação, deixa no mundo aí comendo carne de porco, né? Mas eu ajudar outra pessoa aí a levar a palavra de Deus, de jeito nenhum. Ou vem pela minha pregação, ou deixa se perder no mundo. Era o que acontecia com os fariseus lá. Se não fosse seguido por Hillel, por Gamaliel, por Yeshua não podia não, os gentios se converterem. Tá? Alguns deles, entretanto, vamos lá, alguns deles, entretanto, eram de Chipre e Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram a Yahua. Olha que interessante. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da congregação de Jerusalém, não vou falar igreja porque essa palavra não está, tá? Da congregação de Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia, tendo ele chegado e, vendo a graça de Yahua, ou seja, a misericórdia de Yahua, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis a Yahua, com a firmeza de coração, né? Ou seja, viu muita gente começar a se converter a Yahua, como obedecendo os mandamentos. Como é que a gente sabe que a pessoa se converteu ao Eterno? Ele não tinha barba, deixou a barba crescer, né? Ele usava roupa regata, agora ele usa manga comprida, até ali o punho, usa calça comprida, tirou a bermuda, né? Então, usa tzitzit, né? Tira o branco e bota o azul, né? Que aí religião é que manda. Então, isso, quando ele chegou, que viu, ele disse, glorificado seja o Eterno, porque este povo encontrou misericórdia diante dos olhos dele. Eu consigo entender o que Barnabé fala, né? E aí ele começou, sejam firmes, tenham confiança de coração, porque os judeus chegavam e diziam, tu não pode guardar Torá não, porque tu não é judeu. Se tu não for judeu, em vez da Torá trazer bênção, vai trazer maldição. As meninas do mercadinho aqui na rua velha ouviram isso. De um cara cheio de tatuagem, não come comida kosher, não usa tzitzit, anda de bermuda, regata, tá entendendo? Não guarda Shabat direito, pronto. E ele diz que é judeu, tá salvo. Né? Tá lá, como um dos lacaios lá da sinagoga, né? E achando que tá no reino do céu. Desobedecendo ao Eterno. Era melhor ter ficado na igreja cristã tradicional, né? Pelo menos tinha a misericórdia do Eterno ali através do nome de Yeshua, mas abandonou Yeshua e ainda está como lacaio de outra religião e nem obedecendo os mandamentos tá. Se ele tivesse pelo menos obedecendo os mandamentos, né, ainda ia, mas não tá. Continuando. Tendo ele chegado à segunda vez. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e emuná, fé. Eu já disse o que é fé, né? É que você crê que o Eterno vai cumprir tudo que ele disse que iria fazer na vida daqueles que obedecem aos seus mandamentos, assim como Abraão obedecia. Tá? Foi herdeiro da promessa de Abraão, dos descendentes de Abraão que obedecia mandamentos, né? E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada a Yahua. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, né? Vê que interessante. Aqui o tempo todo você vê o povo sendo acrescentado no povo de Yahua, tá? O povo de Yahua, o povo de Yahua.
Não é o povo de Yahushua, não é o povo de Jesus, é o povo do pai de Jesus. O povo é acrescentado em Israel, o povo do pai de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o intermediador. Jesus é o que chega ali e diz, olha, a questão é o seguinte, pela palavra de Deus, tu estás devendo muito a Deus. Deus vai cobrar o preço, né? Se tu parar de errar, né? Eu vim aqui, vou sofrer, vou carregar tuas enfermidades, e aí você pode se conciliar com o Deus de Israel. Tu quer? Quero. Tu quer? Quero não. E assim vai. Yeshua é o meio pelo qual nós voltamos a pertencer ao povo do Eterno. Tá? Ou seja, você vê o povo sendo enxertado no povo de Deus. Tá? E nesse povo também tem lá Yeshua, Moisés, Yahushua, né? Moisés, os apóstolos, ou seja, todos os descendentes de Adão. Então, acrescentado ao povo do Eterno. Né? Isso a gente tem que entender, né? Porque muitos. Você vê o próprio Paulo aqui, poxa, várias vezes aqui ele fez separação entre Yeshua e Deus, e eu esqueci, né? Entre o filho e o pai, e eu esqueci de mencionar, né? Porque o meu foco era outro. Mas você lê esse mesmo texto aqui, você vai ver a separação que o próprio Pedro mostra aqui, né? Através de Jesus, o povo se redime diante do Eterno, diante de Deus, e assim vai. Ele mesmo faz a separação, e eu esqueci de mencionar. Eu peço perdão. Continuando, versículo 26. E assim que, já está terminando, viu, irmãos? Já vou terminar. Estou terminando Atos capítulo 11. E assim que achou, levou e consigo para Antioquia. Então, durante o ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela congregação e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez para os chamados cristãos, né? Ou os do caminho, tá? Naquela época não era chamado cristão, era os do caminho, tá? Ou nazarenos, tá? Continuando, naqueles dias desceram alguns profetas de Yahushua, ou seja, profetas são pessoas, né, que ensinam a palavra de Deus, né? Não é que adivinha o futuro não, tá? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Agabo, né, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano e que de fato veio ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Tá? Aqui eu termino Atos. Eu li uma parte de Atos, capítulo 10 e 11, tá? Com o propósito de falar, não de alimentos, tá? Que já foi muito batido, tem até um vídeo no canal, eu fiz um vídeo no canal falando sobre Atos 10, né? Eu li esses textos aqui bem detalhadamente, trazendo hebraico, passagens, o vídeo tem 2 horas e alguma coisa aí, né? Grande. Eu trouxe mais para mostrar essa parte aqui de por que, né, os discípulos, Cornélio e da casa dele, começaram a falar em idiomas glorificando ao Eterno, falar no idioma nativo dele, não hebraico, né, e glorificando ao Eterno, né, porque eles viram que eles estavam cumprindo o mandamento e viram que através de Yeshua os pecados dele foram perdoados, e aí eles perceberam pela primeira vez que foram acrescentados a Israel, coisas que eles estavam fazendo, né, o propósito, buscando o Eterno sempre em oração, para sentir um alívio espiritual ali. Só que aí eles viram que já tinham sido ouvidos, mas não tinham percebido. Como é que eles foram ouvidos e não haviam percebido? Eles estavam cumprindo o Torá. Quem ainda está preso no mundo espiritual, através do pecado, pelo diabo, não consegue cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque ele está preso pelo pecado. E aí eles perceberam, a primeira vez, né, os olhos deles espirituais se abriram e eles viram que já tinham sido libertos há muito tempo. Né? E boa parte dessa misericórdia que o Eterno teve sobre a vida de Cornélio e os da casa dele foi o de Sedacá. Ele fez
ajudando o povo de Israel. Tá? Mas é o verdadeiro povo de Israel, não é qualquer um na rua. Tá? Você vai pegar um banda e, não, eu acredito em Jesus e aí eu vou dar, o banda não, budista, vou dar budista, tá? Desculpa, porque a palavra é parecida, né? Você encontra um pessoal do Hare Krishna por aí, budista, certo? E aí, Jesus tocou meu coração, eu vou doar toda 10% da Mega Sena que eu ganhei para esse cara, né? Me deram um recibo da Mega Sena premiado. Aí eu fui lá, tirei, recebi, eu vou dar 10% aos budistas, ok? E o povo do Eterno me joga, não acredita na sorte, tá? Nós acreditamos em nada. Né? Eu só estou dando um exemplo assim muito. Vamos tirar Mega Sena. Esquece. Vamos dizer que você recebeu uma grande herança de um tio que você nem sabia que tinha, né? E essa herança veio para você. Você pega 10% e vai dar 10% de tudo que você recebeu ao pessoal do budismo, né? Não, porque eu acho aquela religião ali tão da paz, tão do amor, né? Eu vou dar ela, né? E aí, acreditando que está fazendo o que Jesus te instruiu, não. O que Jesus te instruiu é você ajudar o próximo aí perto de você, né? Próximo a você, que glorificam ao Deus de Israel. Né? Se você tiver o suficiente para dar ao povo e ainda sobrar, e o Eterno tocar seu coração, aí você dá os de fora da congregação, né? Ou seja, ali do povo de Deus. O que é a congregação? Tá? É a congregação de Recife somente? É a congregação lá de Minas Gerais? É a congregação... Não. É os que acreditam nos mandamentos de Deus e dão testemunho de que Jesus é o Messias. Essa é a tua primeira casa, né? E aí você tem que entender que tem alguns que ainda não receberam a revelação, ainda estão só através do nome de Jesus. Você pode ajudar esses, porque eles vão glorificar a Deus e a Jesus, né? E alguns que guardam os mandamentos de Deus, porque eles vão glorificar a Deus também, né? Mas você ajudar pessoas que não vão glorificar a Deus, o que é que o suor do teu trabalho, ou a herança que o Eterno te abençoe, derramou bênção na tua vida, vai trazer de glorificar o nome do Eterno? Nada, tá? Se não vai trazer o teu dinheiro, ou o que tu ganhasse, ou o que Deus derramou bênção na tua vida, não trouxe glória para o nome dele, então você está perdendo tempo, tá? Perdendo tempo, ok? Então, que o Eterno seja misericordioso na nossa vida, que Yahweh seja bondoso, em nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Aí, para a igreja tradicional, Yahushua HaMashiach, em hebraico, ou seja, Yahweh salva. Pelo nome de Yahweh que salva, ok? E o Eterno ter misericórdia do nosso Deus. Aqui eu termino. Se tiver algum irmão que queira falar alguma coisa, amém. Se não, eu posso encerrar, tá? Shalom, shalom. Mais algum irmão? Não? Então, amém. Que Yahweh derrame bênçãos e nos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre todo e Yahushua, que ele tenha misericórdia e compaixão. Que ele resplandeça a Torá viva e Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, sobre as vossas vidas e vos traga a Shalom. Shalom, Deus. Só lembrando, hoje à noite, ao pôr do sol, é Shabbat, tá? Prepare-se, a bênção dobrada hoje, da manhã, cumprir o Shabbat do Eterno. Né? É o sinal entre ele e o povo dele. Quem não é do povo dele não tem esse sinal. Tá? Shalom, shalom. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe.
tem Jesus na minha frente. Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoa as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.